Fala pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é: vale a pena brigar tanto por causa de Ciro Gomes? Se você quer entender se sim ou se não, fique comigo até o final do vídeo que eu, professor Davi Rodrigues, vou estar explicando para vocês. Mas antes disso, faz algo muito importante: se inscreve e deixe seu like aí para que esse canal possa crescer. Para responder essa pergunta, pessoal, a gente tem que entender um pouco de quem é Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele é um político muito parecido com o Ronaldinho Gaúcho no futebol. O Ronaldinho olhava para um lado e passava a bola para o outro. Um lance muito bonito, né? Só que o Ciro Gomes, ao contrário, ele faz um lance muito feio dentro da política. Ele fala uma coisa e faz outra. Deixa eu contar um pouco mais sobre o Ciro Gomes para vocês, que vocês vão entender do que eu estou falando. O Ciro Gomes ele é um político do Ceará, que foi já prefeito de Sobral, prefeito de Fortaleza e depois governador do Ceará. E a partir desse prestígio ele vai estar no governo Itamar Franco como ministro e, segundo o próprio Ciro Gomes, ele se gaba muito de ter sido um dos criadores do Plano Real que estabilizou a moeda brasileira. E também ele foi um dos fundadores do PSDB. Só que, porém, ele já nos anos 90 ele sai do PSDB alegando que o partido não vinha tomando os rumos que ele entendia como melhor, sai do PSDB e em 2002 ele vai concorrer a presidente por outro partido, enfrentando o PSDB de José Serra e o PT de Lula. E olha a estratégia do Ciro Gomes. Ele passa o primeiro turno inteiro batendo no Lula, batendo no Lula, batendo no Lula, a fim do quê? De chegar no segundo turno com o José Serra. E ele até faz uma boa votação, acho que, não me lembro, em torno de 12% ou 13%, algo assim, ou talvez mais, talvez menos. Isso não importa. Acontece que ele sim se cacifou bem ali. E no segundo turno o que se esperava do Ciro Gomes era o seguinte: que ele ou fosse apoiar o José Serra, por causa desse histórico dele de ter sido um dos membros fundadores do PSDB, ou então ficar neutro, já que ele não concordava com o PSDB e bateu tanto no Lula. O Ciro Gomes, para surpresa de todo mundo, vai lá e apoia o Lula. Ora, o cara bateu o tempo inteiro no Lula e no segundo tempo apoia o Lula. Mas não satisfeito com isso, quando o Lula ganha a eleição, o Ciro Gomes vai lá e vira ministro do Lula. Uma contradição total. E ali já fica um ponto de interrogação gigante sobre o caráter do Ciro. Qual é o Ciro Gomes, o que fala mal do PT, ou é o cara que se alia ao PT e vira ministro? E posteriormente, em 2018, vem mais um episódio que deixa mais uma marca na paleta do Ciro Gomes. Em 2018, o Ciro Gomes ele queria sair de vice-presidente do Lula, para caso o Lula não pudesse concorrer, já que o Lula estava preso, o Ciro Gomes pudesse cacifrar como presidente herdeiro do lulismo e do petismo. O Lula, não confiando muito no Ciro e nem o PT, acontece que eles não botam o Ciro, desconfiando que ele podia ficar muito forte e se tornar maior que o Lula. E aí colocam o poste o Haddad. E o Ciro ficou irritadíssimo com isso e aí ele rompe com o PT e começa a atacar sistematicamente o PT novamente. Chamando de quadrilha, chamando o Lula de corrupto e tudo mais. E aí vem o segundo turno, o Ciro não vai para o segundo turno, só que ele faz uma boa votação novamente. Aí o que se esperava então é que o Ciro tomasse posição, já que ele ficou tanto quanto o PT, que ele continuasse no segundo turno, e mesmo o Bolsonaro sendo direita, que ele era mais fácil ele apoiar então o Bolsonaro, já que ele bateu tanto no PT e achava que o PT seria a pior coisa para o Brasil. O Ciro Gomes pega a mala dele, vai para Paris e esquece a eleição. E aí em 2022 ele novamente concorre a presidente, só que dessa vez foi diferente porque o Ciro Gomes foi desidratado durante a campanha numa campanha muito forte da classe petista, da classe intelectual, artista e tal, falando do voto útil, o pessoal votar todo no Lula e não votar em outros candidatos para fortalecer o Lula. E essa campanha colou muito e um dos que estava endossando essa campanha era o Rafinha Bastos. E o Ciro, numa jogada para tentar desfazer essa história de voto útil, ele chama o Rafinha Bastos para o programa dele e tenta começar a argumentar com o Rafinha, só que o Rafinha vai com as mãos cheias de pedra. Ele não dá a chance do Ciro tentar argumentar contra ele. Ele começa a bater no Ciro o tempo inteiro. E aí vem o lado temperamental do Ciro e não aguentou muito tempo e foi pro confronto. Só que esse confronto ficou muito ruim pro Ciro, porque
Porque o Ciro alegando o tempo inteiro que não devia ser pregado esse voto útil, já que o PT era corrupto e era uma quadrilha e o Lula era o chefe da quadrilha. E o Rafinha disse pro Ciro, Ciro, tu não é contra a corrupção. E o Ciro disse, como que não sou? E o Rafinha disse pra ele, se tu fosse contra a corrupção, tu não ia querer sair de vice do Lula em 2018. Ou seja, tu não é contra a corrupção. Tu só não pode estar junto com o Lula e com esses corruptos, por isso que tu hoje está batendo no Lula. E ele acabou com o Ciro Gomes ali, de fato a campanha do Ciro não foi para frente, acho que ele fez o 3,5% só dos votos. E aí o segundo turno chegou de novo, e o Ciro, ao invés então de ficar neutro, já que dessa vez ele batia no Bolsonaro e também batia no Lula, o Ciro disse que ia acompanhar o partido dele e fazer o que o partido dele estava fazendo, que era apoiar o Lula, voltando a apoiar o Lula mais uma vez. É claro que dessa vez o apoio dele não foi explícito, ele não fez campanha para o Lula nem nada, só que mais uma vez deixou claro de que lado ele está. Então é assim, a trajetória do Ciro é assim. Foi o que eu falei, é a trajetória do Ronaldinho. Olha para um lado, passa para outro. Fala uma coisa, faz outra. E não tem como confiar no Ciro a partir disso. Porque quem garante que o Ciro Gomes se junta ao PL do Bolsonaro, ganha a eleição do Lula e no outro dia dá um coice no PL, falando todo tipo de coisa que ele gosta de falar contra o PL, contra a direita. Então, dessa vez eu acho que a Michelle tá certa. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.